Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 180. A parábola do joio e do trigo. Valtorta escreve em 8 de junho de 1945. Uma alvorada clara transforma o lago em uma grande pérola e recobre as colinas com uma névoa branca e leve como um véu de musselina, através do qual podem-se ver revestidas de um certo ar de nobreza as oliveiras, as nogueiras, as casas e o cimo dos lugarejos, que ficam acima à beira do lago. As barcas deslizam serenas e silenciosas para Cafarnaum. Mas, num certo momento, Pedro vira a barra do timão de um modo tão rude que a barca se inclina para um lado. "E é que estás fazendo?" pergunta-lhe André. "Estou vendo a barca de um solitário está saindo agora de Cafarnaum. Eu tenho bons olhos, e desde ontem à tarde estou farejando como um sabujo. Não quero que nos vejam. Vou voltar para o rio, vamos a pé." A outra barca também acompanhou a manobra, mas Tiago, que está ao timão, pergunta a Pedro: "Por que estás fazendo isso?" "Eu te direi, vem comigo." Jesus, que está sentado na popa, só percebe a mudança quando já está perto do Jordão. Mas que é que estás fazendo, Simão?" pergunta ele. "Vamos descer aqui, há um chacal rondando por aí. Hoje não se pode ir a Cafarnaum. Primeiro vou eu, para escutar um pouco. Eu com Simão e Natanael. 3 pessoas dignas contra 3 pessoas indignas, a não ser que as haja mais indignas." "Não fiques vendo emboscadas por toda a parte agora. Aquela é a barca do Simão, fariseu." "É ela mesmo. Ela não foi usada na captura de João." "Eu não estou sabendo de nada." "Ele é sempre respeitoso para comigo." "Eu não estou sabendo de nada." "Tu me faz ficar parecendo um covarde." "Eu não estou sabendo de nada." Ainda que Jesus não esteja com vontade de rir, acaba sorrindo pela santa teimosia de Pedro. Mas a Cafarnaum temos que ir, senão hoje mais tarde." "Eu te disse que vou primeiro. Vou eu e escuto. E conforme o que acontecer, farei ainda. Será um espinho grosso demais para se engolir. Mas eu farei por amor a ti. Eu irei. Irei ao centurião pedir proteção." Não é preciso isso." A barca para sobre a prainha deserta que fica na frente de Betsaida. Todos descem. "Vinde vós todos. Vem tu também, Filipe. Vós mais moços, ficai aqui. Vamos estar logo de volta." O novo discípulo Elias suplica: "Vem à minha casa, mestre. Ficarei feliz em hospedar-te." "Vou sim." "Simão, tu me alcançarás na casa de Elias." "Adeus, Simão. Vai, mas sejas bom, prudente e misericordioso. Vem cá para que eu te beije e te abençoe." Pedro não garante que vai ser bom, paciente e misericordioso. Ele se cala e troca um beijo com o mestre. Zelotes também, Bartolomeu e Filipe, trocam um beijo de despedida e as duas comitivas se separam, indo em direções opostas. Entram em Coroazim quando a aurora já se transformou em pleno dia. Não há nenhum ramo de erva que não esteja brilhando, salpicado pelas gemas do orvalho. Os passarinhos cantam por toda parte. O ar é puro e fresco e parece ter um cheiro de leite, de um leite mais vegetal do que animal. É o cheiro dos grãos que se formam nas espigas e nas amendoeiras carregadas de frutas. É um cheiro que eu já senti nas frescas manhãs dos campos férteis da planície de Pádua. Logo chegam à casa de Elias, mas em Coroazim muitos estão sabendo que o mestre chegou e quando Jesus põe o pé na soleira de uma casa, uma mulher corre para ele gritando: "Jesus, filho de Davi, tem dó da minha filha." Ela vem trazendo nos braços uma menina com cerca de 10 anos, já cor de cera e magríssima. Mais do que cor de cera, ela está toda amarelada.
Que é que tem a tua filha? É a febre. Ela pegou a febre nas pastagens ao longo do Jordão. Porque nós somos pastores de um homem rico, eu fui chamada pelo pai para ficar perto da doente. E ele voltou para os montes. Mas tu sabes que com essa doença não se pode ficar em lugares altos. Como então vou poder ficar aqui? Até agora o patrão me deixou neste lugar, mas eu cuido da lã e dos partos. Está chegando o tempo de trabalho para os pastores. Seremos mandados embora ou separados se eu tiver que ficar aqui. E verei morrer minha filha se eu tiver que ir para o Hermon. Tens fé no meu poder? Eu falei com Daniel, pastor de Eliseu. Ele me disse, o nosso menino cura todos os males. Vai ao Messias. Eu vim do lado de lá, do Merom, com esta menina nos braços à tua procura. Eu não teria parado de caminhar enquanto não te encontrasse. Pois agora não caminhes mais, a não ser para voltares para a tua casa, para o trabalho tranquilo. A tua filha está curada, porque assim eu quero. Vai em paz. A mulher olha para a filha e olha para Jesus. Talvez ela esteja esperando ver a filha gorda e curada no mesmo instante. Também a menina regala diante de Jesus seus olhos cansados que antes ela conservava fechados e sorri. Não tenhas medo, mulher, eu não te engano. A febre desapareceu para sempre. De dia para dia ela se irá tornando mais viçosa. Deixa que ela ande. Ela não cambaleará mais, nem sentirá canseira. A mãe põe no chão a menina que já fica em pé bem firme e cada vez mais alegre. Por fim, ela gorjeia com sua voz de prata. Bendiz o Senhor, minha mãe. Eu estou bem sã, eu sinto. E em sua simplicidade de pastorinha e de menina, ela se lança ao pescoço de Jesus e o beija. A mãe, reservada, como exige a idade, prostra-se e beija a veste do Senhor, bendizendo. Ide, lembrai-vos do benefício recebido de Deus, e sede boas, a paz esteja convosco. Mas as pessoas já estão se reunindo no pequeno jardim da casa de Elias e estão pedindo a palavra do Mestre, ainda que Jesus não esteja muito disposto a fazê-lo, entristecido por causa da prisão do João Batista e pelo modo que ele foi preso. Contudo, ele se dá por vencido e à sombra das árvores começa a falar. Ainda neste belo tempo dos trigais que estão soltando espigas, eu vos quero propor uma parábola. Tomada por grãos, ouvia. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto o homem e seus empregados dormiam, veio um inimigo dele, espalhou sementes de joio nos sulcos e foi-se embora. A princípio, ninguém percebeu nada. Veio o inverno com as chuvas e as geadas, veio o fim do mês de Tebete e as sementes germinaram. Era um verdor de grandes folhas tenras que mal tinham despertado. Em sua infância inocente pareciam todas iguais. Veio o mês de Shebate, depois o de Adar, e as plantas se formaram e começaram a mostrar suas espigas. Aí é que se viu que aquele verdor não era só do trigo, mas também do joio, que estava bem enroscado, com os seus tentáculos fininhos e pegajosos, nas hastes do trigo. Ao verem isso, os empregados foram à casa do patrão e lhe disseram: Senhor, que semente foi que semeaste? Não foi uma semente escolhida, separada de qualquer outras sementes? Certamente eu escolhi os grãos todos iguais, em suas formas, e se houvesse outras sementes eu as teria visto. Como é que então que nasceu tanto joio no meio do trigo? O patrão pensou, depois disse: algum inimigo me fez isso para prejudicar-me. Os empregados ainda lhe perguntaram: Não queres que nós vamos por entre os sulcos e com paciência apanhemos as espigas do joio e as arranquemos? Manda que iremos. Mas o patrão lhe respondeu: Não vos podereis ao fazer o que dizeis, arrancar junto o trigo, e certamente ofenderíeis as espigas mais tenras. Deixai, pois, que um e o outro fiquem juntos até o fim da colheita. Naquela ocasião, eu direi aos ceifadores: Passai a foice em tudo junto.
Depois, antes de amarrar os feixes, agora que a secura do tempo tornou quebradiças as hastes do joio e que ao mesmo tempo já estão bem formadas e duras as espigas, agora sim, separai o joio do trigo e fazei com ele uns feixes à parte. Vós os queimareis depois do trigo e fazeis com eles uns feixes à parte. E vós os queimareis depois e eles vão servir de adubo para o solo. Ou mesmo ao mesmo tempo, vós levareis o trigo puro para os celeiros, e ele vai servir para se fazer um pão muito bom, e para humilhar o inimigo, que só terá ganhado isto, ficar abjeto aos olhos de Deus pelo seu ódio. Agora refleti entre vós como frequentemente acontece, e como é a grande a semeadura do inimigo em vossos corações. Compreendei como é preciso vigiar, com paciência e constância, para fazer que seja pouco joio que se misture ao trigo escolhido. O destino do joio é ser queimado. Quereis vós ser queimados ou tornar-vos cidadãos do reino? Pois bem, que saibais sê-lo. O bom Deus vos dá a palavra. O inimigo está vigiando para torná-la nociva. Porque a farinha do trigo misturado com a farinha de joio dá um pão amargo que faz mal ao estômago. Saibais com boa vontade, se houver joio em vossa alma, separá-lo para jogá-lo fora, a fim de que não sejais indignos de Deus. Tem muito joio na internet. Parem de ver vídeos de joio. Ide, meus filhos, a paz esteja convosco. As pessoas se afastam lentamente. No pequeno jardim ficaram os 8 apóstolos com Elias, seu irmão, a mãe e o velho Isaque, que sente a alma alimentar-se quando olha para o seu Salvador. Vinde ao meu redor e ouvi. Eu vos explico o sentido completo desta parábola, que tem ainda 2 aspectos, além daquele que eu falei à multidão toda. No sentido universal, a parábola tem esta aplicação. O campo é o mundo. A semente boa são os filhos do reino de Deus, semeados por Deus sobre o mundo, à espera de chegarem ao seu limite, quando serão cortados pela falcífera e levados ao dono do mundo para que entrem novamente em seus celeiros. Os joios são os filhos do maligno, espalhados por sua vez pelo campo de Deus, com a intenção de causar tristeza ao dono do mundo e de estragar as espigas de Deus. O inimigo de Deus o semeou de propósito através de um sortilégio, porque o diabo verdadeiramente desnatura o homem, até fazer dele uma criatura sua, que semeia para tirar do caminho a outros, que ele ainda não foi capaz de tornar seus escravos. Uau, tem muita gente que trabalha para o Satanás na internet, em todo lugar. Nos livros, tem muita gente trabalhando para o encardito e levando muita gente a ser escravo do diabo por causa do seu joio. Distorcem a palavra de Deus. Muita gente. Jesus mostra para mim claramente essa parábola no que está acontecendo hoje com a gente. O inimigo de Deus o semeou de propósito através de um sortilégio, porque o diabo verdadeiramente desnatura o homem até fazer dele uma criatura sua, que semeia para tirar do caminho a outros, que o diabo não foi capaz de tornar seus escravos. A colheita, ou melhor, a formação dos feixes e o transporte dos mesmos até o celeiro é o fim do mundo. Os que fazem essa tarefa são os anjos. Foi mandado a eles que reúnam as criaturas cortadas e separem o trigo do joio, e como na parábola ele é queimado, assim serão queimados no fogo eterno no juízo final os condenados. O Filho do Homem mandará que sejam tirados do seu reino todos os causadores de escândalos e de iniquidades. Então a gente tem que esperar, é os anjos que vão fazer isso, não é a gente? Porque então o reino será no céu e na terra, e entre os cidadãos do reino na terra estarão misturados muitos filhos do inimigo. Estes atingirão, como foi dito, também pelos profetas.
A perfeição do escândalo e da abominação em todos os ministérios da terra. Tá vendo? Em todos os ministérios da terra, que eu falei hoje de manhã. E darão grandes aborrecimentos aos filhos do Espírito. Eu estou muito aborrecida com eles. No reino de Deus, nos céus, já terão sido expulsos os corruptos, porque a corrupção não entra no céu. Agora, pois, os anjos do Senhor, e empunhando a foice por entre as fileiras da última colheita, cortarão e separarão o trigo do joio, e jogarão este na fornalha ardente, onde há choro e ranger de dentes, mas levando consigo justos, o trigo escolhido para a Jerusalém eterna, onde eles brilharão como sóis no reino de meu Pai e vosso Pai. Isto no sentido universal, mas para vós há um outro ainda, e vem responder às perguntas que, especialmente como ontem à tarde, costumais fazer. Vós estáveis perguntando a vós mesmos, mas então, no meio do grupo dos discípulos, pode existir traidores? E tremeis de horror e de medo em vossos corações. Eles podem existir, disso eu estou certo. O semeador espalha a boa semente. Neste caso, mais do que espalhar, poder-se-ia que ele colhe, porque o mestre, que seja eu ou que tenha sido Batista, havia escolhido os seus discípulos. Como foi que houve extraviados? Não, mas pelo contrário, eu falei mal quando chamei os discípulos de sementes. Vós poderias entender-me mal. Eu vou chamá-los então de campo. Tantos discípulos, tantos campos escolhidos pelo mestre, para formarem a área do reino de Deus, os bens de Deus. Com esses o mestre se afadiga para cultivá-los a fim de que produzam 100%. Ele toma todos os cuidados, todos, com paciência, com amor, com sabedoria, com canseiras, com constância. Ele olha também as tendências mais deles, a aridez e cobiça deles. Vê as teimosias e as fraquezas deles, mas fica esperando. Espera sempre, fortalece a sua esperança com a oração e a penitência, porque os quer levar à perfeição. Mas os campos estão abertos. Não só um jardim fechado, cercado por muros como uma fortaleza, do qual só o mestre é o dono, e no qual só ele pode penetrar. Não, estão abertos, colocados no centro do mundo, no meio do mundo, e todos podem aproximar-se deles, todos podem entrar neles, todos e tudo. Mas não é só o joio que é a semente má semeada. O joio, este poderia ser o símbolo da leviandade amarga do espírito do mundo, mas aí nascem lançados pelo inimigo todas as outras sementes. Aí estão também as urtigas, aí as tiriricas, aí as cuscutas, aí o cipó-chumbo, aí, enfim, as cicutas e os tóxicos. Por quê? Que são eles. As urtigas são os espíritos irritantes, indomáveis, que ferem por uma superabundância de venenos e causam tanto mal-estar. As tiriricas significam os parasitas que esgotam o mestre, pois só sabem rastejar e sugar, aproveitando-se do trabalho dele e prejudicando aos cheios de vontade que certamente colheriam maiores frutos, se seu mestre não fosse perturbado e distraído pelos cuidados que dele exigem as tiriricas. Os cipós-chumbo, inertes, que só se levantam do chão, aproveitando-se do trabalho dos outros. As cuscutas são o tormento no caminho, já difícil do mestre, e um tormento para os discípulos fiéis que o acompanham. Elas se agarram a nós, espetam, ferem, arranham, só causam desconfiança e sofrimento. Os tóxicos são os delinquentes que estão entre os discípulos, aqueles que chegam a trair e a apagar a vida, como a cicuta e as outras ervas venenosas. Por acaso já teríeis visto como elas são bonitas com as suas florzinhas, que depois se transformam em bolinhas brancas, vermelhas e roxo-azuladas? Quem diria que aquela corola estrelada, cândida ou levemente rosada com seu coraçãozinho de ouro, quem haveria de dizer que aqueles corais de todas as formas, tão parecidos com aquelas frutinhas que são a delícia dos passarinhos e das crianças, sejam capazes de, quando maduras, dar a morte? Ninguém. Mas os inocentes aí caem. Creem que todos são bons como eles, colhem os frutos, comem e morrem. Acham que todos são bons como eles. Oh, que verdade que sublima o mestre e condena o seu traidor.
Como? A bondade não desarma, não torna inofensivo o querer mal. Não o torna mais assim, porque o homem que tombou como presa do inimigo tornou-se insensível a tudo o que é superior. E tudo o que é superior muda de aspecto para ele. A bondade é vista como uma fraqueza em que é permitido pisar e refina sua má vontade, refina o desejo de degolar. Como em uma fera só o sentir cheiro do sangue. Também o mestre é sempre um inocente e deixa que seu traidor o envenene, porque não quer e não deixa os outros pensar que um homem seja capaz de dar a morte a quem é inocente. 2 discípulos que são os campos do mestre, é que vêm os inimigos, e são muitos. O primeiro é Satanás, os outros são os servos dele, isto é, os homens com as paixões, o mundo e a carne. Aí está o discípulo mais fácil de ser atingido por eles, porque ele não está completamente ao lado do mestre, mas está em cima do muro, entre o mestre e o mundo. Ele não sabe, não quer se separar-se completamente das coisas do mundo, da carne, das paixões e do demônio, para estar completamente com quem o leva para Deus. Sobre ele o mundo e a carne, as paixões e o demônio espalham suas sementes. O ouro, o poder, a mulher, o orgulho, o medo de ser mal julgado pelo mundo e um espírito de utilitarismo. Os grandes é que são os mais fortes. E por isso eu os sirvo, para tê-los como amigos, e se tornam delinquentes e condenados por causa de coisas tão mesquinhas. Porque o mestre que está vendo a imperfeição do discípulo, ainda que não queira render-se ao pensamento, este vai ser o meu matador. Não o elimina imediatamente do meio dos discípulos? Isto vós perguntais. Porque é inútil fazer isso. Se o fizesse, não impediria que ele continuasse seu inimigo e agora dupla e prontamente seu inimigo pela raiva e pela dor de ter sido descoberto ou de ser expulso. Dor sim, porque às vezes o mau discípulo não percebe o que é. É tão sutil a obra do demônio que ele nem percebe, ele fica endemoniado, sem nem suspeitar de que está sendo submetido a essa operação. Raiva sim, raiva por estar sendo conhecido pelo que ele realmente é. Quando ele não está inconsciente do trabalho de Satanás e de seus adeptos. São os homens que tentam o fraco em suas fraquezas, para tirar o mundo santo que só por sua santidade, comparada às maldades deles, já o ofende. E então o santo ora e se abandona a Deus. E o que tu permites se faça seja feito, diz ele. Somente acrescenta esta cláusula, contanto que sirva para o teu fim. O santo sabe que virá a hora em que serão expulsos de suas colheitas os joios daninhos. Por quê? Pelo mesmo Deus, que não permite nada além do que é útil para o triunfo de sua vontade de amor. Mas se tu que admites que sempre é Satanás e os adeptos dele, parece que a responsabilidade do discípulo diminui, diz Mateus. Nem penses nisso. Se o mal existe, existe também o bem. E existe no homem o discernimento e com ele a liberdade. Tu dizes que Deus não permite nada além de tudo o que é útil para o triunfo de sua vontade de amor. Portanto, também esse erro é útil. Se ele o permite, serve para um triunfo da vontade divina, diz Iscariotes. E tu argumentas como Mateus que isto justifica o delito do discípulo? Deus havia criado o leão sem ferocidade e a serpente sem veneno. Agora um é feroz e a outra é venenosa. Mas Deus os separou do homem por isso. Medita sobre isso e tira as conclusões. Vamos para casa. O sol já está forte demais. Parece que vem aí o começo de um temporal. E vós estáis cansados por causa de uma noite sem dormir. A casa tem uma sala alta, bem ampla e fresca. Na casa podereis todos repousar, diz Elias. Todos sobem pela escada externa, mas só os apóstolos se estendem sobre as esteiras para repousar. Jesus, ao contrário, sai no terraço sombreado num campo por um orvalho muito alto e fica absorto em seus pensamentos. Aí está escrito uma nota. Deus não permite nada além de tudo o que é útil para o triunfo de sua vontade de amor. A este propósito, Maria Valtorta escreveu um folheto. Depois inseriu na cópia datilografada uma nota que termina assim. Também, se Deus permite que o homem cumpra o que voluntariamente escolhe e que seleciona e confirma-o em sua graça,
ou julga-o merecedor de castigo, a sua culpa do homem não vem diminuída por nenhum motivo. Porque se é verdade que o homem, sob o impulso de Deus ou do estímulo de Satanás, pode fazer o bem e o mal, não é menos verdade que apenas Deus seria seguido em seus convites de amor ao homem, que dele recebeu todos os dons naturais, morais e sobrenaturais, atos a fazer dele um filho de Deus erguido ao céu. Ainda sobre este argumento, os discursos de Jesus em 174, 176 e a disputa entre os apóstolos em 243. Então, eu quero ler de novo o que o Iscariotes fala. Tu dizes que Deus não permite nada além de tudo o que é útil para o triunfo de sua vontade de amor. Portanto, também esse erro é útil. O erro da pessoa é útil. Se ele o permite, serve para um triunfo da vontade divina. Aí Jesus vai falar: tu dizes que Deus não permite nada além de tudo o que é útil para o triunfo de sua vontade de amor. Eu vivo falando isso, eu que falo isso também. Jesus falou isso. Jesus falou isso. Portanto, também esse erro é útil. O erro do traidor, né? É útil se ele o permite e serve para um triunfo da vontade divina. Diz Iscariotes. Então, Iscariotes está com esperança de que se o traidor faz alguma coisa de errado, Deus vai usar mesmo assim. Olha só, que sem vergonha. É um puro joio mesmo. Aí Jesus fala assim: e tu argumentas como Mateus que isto justifica o delito do discípulo. Não. Deus havia criado o leão sem ferocidade e a serpente sem veneno. Agora, um é feroz e a outra venenosa. Mas Deus o separou do homem por isso. Medita sobre isso e tira as conclusões. Vamos para casa. Medita sobre isso e tira as conclusões. Aí Mateus falou: mas se tu admites que sempre é Satanás e os adeptos dele, parece que a responsabilidade do discípulo diminui, diz Mateus. Aí ele fala: nem penses nisso. Se o mal existe, existe também o bem. E existe no homem o discernimento, e com ele a liberdade de escolher, né? Então o que Jesus está dizendo? Que o homem também tem o discernimento de escolher. E é um pecado, né? Se ele trair, é um pecado. Então, não é porque Deus permite, no caso na igreja, Deus permite os Judas da igreja, né? Permite os traidores da igreja, que por causa ele permite, esses aí vão ser salvos. Não, eles não vão ser salvos se eles continuarem mantendo-se no erro deles. E esses que são os rebeldes, não quer dizer porque eles estão rezando Ave Maria e Pai Nosso todo dia e falando em nome de Deus que eles não estão tendo escolha para fazer, que eles não estão tendo a palavra de Jesus para estudar e uma escolha para decidir voltar atrás dos seus erros. Então, que é uma escolha que eles têm que voltar atrás dos seus erros. Não continuar obstinados em ficar se misturando com material contaminado com o joio, né? É isso que eu entendi, pelo menos é isso que eu entendi. Fiat.